Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o médico Ricardo César Cavalcante, que é diretor médico do Hospital do Coração aqui de Alagoas, como também chefe do serviço de hemodinâmica do HGE. E com ele vamos tratar de uma questão que atinge a todos nós, que são as cardiopatias e como o estado de Alagoas está trabalhando essa questão, né? A salvação das pessoas que são vítimas, digamos assim, né? de um infarto, por exemplo, e que são levadas ao HGE. O tratamento que está ao alcance da população, da classe popular, também por via da rede pública de atendimento. Eu agradeço antecipadamente ao Dr. Ricardo César por estar aqui, dando conhecimento aos alagoanos sobre esse programa que foi instalado há 2 anos aqui em Alagoas, não é? Uma base fixada aqui em Maceió e que pode nos dar essa esperança para os usuários do SUS. Doutor Ricardo, o que dizer nesses 2 anos, não é, da atuação do programa, que é realizado em parceria com o Hospital do Coração, por meio da Fundação Cordial, que é a Fundação Cardiovascular de Alagoas? Gorete, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. A gente tem acompanhado e visto entrevistas fantásticas, de forma que acredito que essa conversa pode sim gerar alguns frutos na informação que as pessoas precisam ter sobre as doenças cardiovasculares, sobretudo sobre o infarto agudo do miocárdio, porque infelizmente mata muito, não é? E graças a Deus que hoje a gente tem boas notícias. Eu tenho 30 anos de formado e durante esse tempo todo, sempre que havia oportunidade para uma entrevista como essa, a gente sempre falava de problemas, reclamava das dificuldades, da situação, e hoje, felizmente, a gente pode mudar um pouco esse discurso, porque de fato temos algo concreto a oferecer e a comentar. Então, como você já bem disse, há 2 anos o Estado iniciou um programa para tratamento do infarto agudo do miocárdio. Isso foi algo de extrema relevância por 2 motivos. Primeiro, que era um motivo de vergonha nacional. Todo congresso que eu ia, ouvia os colegas de outros estados reportando tudo que faziam em pacientes com SUS. E se a gente deixar de fora os estados do norte e os territórios, praticamente Alagoas era o único estado da federação que não oferecia aos usuários do SUS a possibilidade de, diante de um infarto, ter a sua artéria aberta através da angioplastia coronária, que seguramente a gente vai discutir um pouco mais sobre ela, que é feita através do cateterismo cardíaco. Então isso era um motivo de vergonha como profissional e até como cidadão, porque nesse mesmo tempo a gente tinha um hospital diferenciado fazendo já há 19 anos a angioplastia primária aqui. Isso nos incomodava profundamente, de forma que hoje seguramente a gente tem boas coisas a comentar aqui no seu programa. Pois bem, então comecemos, não é, como é feito na prática, executado esse programa que grande parte da população ainda não tem o conhecimento sobre a importância dele, como a população deve proceder nesse caso. Perfeito. Veja, a primeira coisa que eu considero muito importante para quem está nos assistindo é que o infarto agudo do miocárdio, que é decorrente de uma obstrução de uma das artérias do coração, ele gera com grande frequência dor no peito. No indivíduo idoso, eventualmente pode não existir essa dor, ser uma fadiga intensa, ou palpitação, ou mesmo desmaio. Mas na imensa maioria das vezes tem sim a dor no peito, que é uma dor diferente dessas dores que a gente usualmente sente, que acha que é gases, que é motivo até de confusão. O que caracteriza? É uma dor em aperto. É uma sensação de que algo está pesando sobre o seu peito, algo está trancando o seu peito. São palavras dos pacientes. É como se você não conseguisse respirar, é como se alguém estivesse apertando e dificultando a sua respiração. Algumas pessoas sentem também uma sensação de morte iminente, outras sentem sudorese, uma sudorese mais fria, mais pegajosa, é comum acontecer isso. Pode desmaiar também? Pode desmaiar. E falando de desmaio, vem aí o primeiro alerta. Infelizmente, o infarto mata na maioria das vezes nas 2 primeiras horas. Então, metade das pessoas que falecem do infarto, isso ocorre nas primeiras 2 horas. Daí a importância da identificação desses sinais e sintomas. E se não tiver certeza, pecar por excesso. Procurar um posto de atendimento ou uma unidade hospitalar. Pode chamar o SAMU, por exemplo. Pode chamar o SAMU, que é uma estrutura que funciona muito bem, não é? Então, há uma necessidade de correr
para resolver isso. Porque, como eu falei, o infarto é uma obstrução de uma artéria coronária. A partir do momento que o sangue deixa de irrigar o músculo cardíaco, que é mais dependente e usa mais oxigênio, portanto mais sangue do que a musculatura e os órgãos de uma maneira geral, ele passa a morrer também mais rapidamente. Então, e não há como regenerar esse músculo que parou de funcionar, isso, digamos perfeito. assim. Infelizmente, o músculo cardíaco ele não tem poder de regeneração. O músculo que necrosar, que seria um termo mais científico para essa morte celular, ele não vai ser substituído mais por músculo novo. Ele vai ser substituído por uma fibrose, que é igual a cicatriz de qualquer ferimento. Aquilo não tem função nenhuma, a não ser de cicatrização. De forma que o coração perde a função de bomba. E quando ele perde a função de bomba, de motor, o que é que acontece? A pessoa passa a não ter mais aquela capacidade vital, aquela força para o trabalho, aquela disposição para a vida, e que é um dos grandes problemas do infarto. Porque, veja, o infarto é a maior causa de morte no mundo ocidental. Pois é, continua sendo, não é? Continua sendo. E de forma crescente, não é uma coisa que se estabiliza, não é? Mas sobre ainda essas causas, o senhor está falando sobre as causas de mortes, e eu interrompi, mas pode continuar, porque lá na frente a gente pode falar sobre outros fatores que interferem nessa questão. Perfeito, viu? Então, veja, o programa, ele inclusive se baseia num momento inicial exatamente disso, de uma identificação do infarto pela população, pela pessoa que está sentindo o sintoma. E aí, o que é que causa esse infarto? Normalmente, o infarto é causado pela associação dos chamados fatores de risco. Então, é o indivíduo de meia idade, mas hoje a gente no HGE já fez vários casos de garotos de 35 anos, mulheres de 39 anos. Então, a doença está vindo mais cedo, né? Provavelmente por conta do estresse, da vida moderna, de algumas coisas que a gente pode também discutir. Mas quando se junta esses fatores de risco, aí você tem, além do estresse que eu falei, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, uma coisa muito importante que é a história familiar. Quem já é filho de pai ou mãe infartado também tem uma predisposição maior. Então, se a dor no peito ou esses sintomas que eu falei aparece em alguém que já tem esse risco aumentado, é claro que ela deve levar ainda mais em conta o sintoma que está sentindo de dor no peito. Tá? Feito isso, ela tem que procurar uma unidade. E aí sim é que a gente vai poder dar um início a esse programa que foi montado, que tem várias etapas e começa sempre com a chegada do paciente lá, em tempo hábil. Então vamos entender essas etapas do programa, como acontece. Perfeito. Doutor. Hoje o Estado ele está se estruturando em torno das unidades de pronto atendimento, as UPAs. As UPAs. São estruturas realmente bem organizadas, claro que sempre uma ou outra com problemas, outras funcionando melhor, mas comparado com o que se tinha no passado é um avanço fantástico. E essas unidades, ela tem médico disponível e esse médico, em tese, deve estar habilitado a, se não diagnosticar o infarto, mas pelo menos acender um alarme, uma luz vermelha de que esse paciente pode estar infartado. E aí que eu dou um depoimento, né, da importância das UPAs e de ter um médico para ter essa condição de fazer essa avaliação, a chamada anamnese, né? Perfeito. Porque o nosso companheiro aqui do Master, Fragoso, foi salvo justamente quando chegou à UPA de Marechal e lá o profissional identificou e encaminhou imediatamente com essa orientação de um infarto, onde ele estaria infartando. Perfeito. Viu? Hoje nós conseguimos aprimorar isso, colocando em algumas UPAs, então as duas aqui de Maceió, do Benedito Bentes e aqui do Trapiche, também na de Delmiro Gouveia, que está mais longe, e na de São Miguel dos Campos, nós conseguimos implantar um sistema de telemedicina, de teleeletrocardiografia e de auxílio à decisão médica. Nós temos um cardiologista que está à distância, mas conectado com um número de celular, um 0800, 24 horas por dia, e que pode ser acessado para orientar o médico, que é um generalista. Então, na hora que esse paciente chega com dor no peito, por exemplo, uma dessas 5 UPAs que eu citei aqui, e o médico suspeita do infarto e faz esse eletrocardiograma, imediatamente, em torno de 3 a 4, no máximo 5 minutos, esse eletrocardiograma retorna por telemedicina aquele posto de saúde, não só com o diagnóstico de infarto, mas com uma orientação de que ele deve ser transferido de imediato para o HGE, para ser submetido a um cateterismo e angioplastia primária.
Além disso, quando esse alarme ele é realizado, eu pessoalmente recebo no meu celular um alarme, um grupo formado na rede WhatsApp que interliga as UPAs com a nossa equipe de sobreaviso do HCOR, com o SAMU e com os médicos de plantão no HGE. Então, todos eles recebem esse eletro e os dados do paciente. E aí começa uma discussão médica para que esse paciente, uma ação articulada. E esse paciente tem sido transferido, evidentemente que a gente tem tido um problema que não é só daqui, é do Brasil inteiro com o SAMU. E até agora Qual o problema? É mais específico? É mais específico. O SAMU realmente foi uma medida feliz do governo, é um sistema que funciona, fantástico, tem realmente contribuído e salvado muitas vidas Brasil afora, mas que nos últimos anos passou por um processo de sucateamento. Então você tinha poucas ambulâncias em bom funcionamento, e aí reduziu drasticamente o número dessas unidades. Recentemente, em passado próximo, o Estado adquiriu 10 novas ambulâncias de SAMU. Então isso vai dar uma ajuda, eu espero agora bastante, até para esse projeto, porque o transporte é tudo. Então você faz o diagnóstico, nós já temos protocolos instalados nessas UPAs, então nós temos na realidade o cardiologista virtual nessa UPA, porque tem um clínico geral, mas ele tem um protocolo a ser seguido e ele tem na outra ponta um cardiologista, uma equipe experiente, orientando. Então é como se ele estivesse recebendo um cardiologista. A equipe do HGE recebe o paciente, mas é preciso que o SAMU transfira com rapidez. Então, eu espero que isso seja ainda mais agilizado para que a gente consiga a agilidade necessária, porque nós temos uma janela de tempo muito pequena. E o sucesso, né? Porque é um esforço articulado que almeja o sucesso, né? Salvar o paciente. A gente tem tido uma alegria muito grande de ver como as pessoas que estão lá na ponta, nas UPAs, e isso não me refiro apenas ao médico, mas à enfermeira, ao técnico de enfermagem, todos que estão nesse sistema, como eles têm vibrado, porque isso começa a circular a discussão e a gente mostra o resultado, e é interessante o ânimo e o entusiasmo das pessoas, porque eles veem que algumas pessoas que antes morriam passam a ter uma chance e a sobrevivência é bem maior. A mortalidade deve cair bastante. Essa qualificação, digamos assim, e a parte de equipamentos também disponível nessas UPAs, poderiam ser ampliados para outras UPAs também? Sim. É necessário fazer, digamos assim, a logística hoje do Estado, ainda há lacunas que devem ser preenchidas nesse aspecto? Não há lacunas, o projeto, na realidade, está apenas iniciando. A gente precisa que pelo menos cada uma das micro-regiões do estado de Alagoas tenha uma UPA, primeiro com um desfibrilador, isso já é uma realidade, com eletrocardiograma, já é uma realidade, mas não ainda com a cardiologia virtual, com a telemedicina em todas, isso precisa ser feito, e principalmente com treinamento. Nós temos feito, como parte desse projeto, treinado as equipes em parada cardíaca, porque os pacientes, infelizmente, eles morrem, como eu falei, nas primeiras horas e é vítima de uma pane elétrica do coração. Isso pode ser revertido com manobras de ressuscitação, se a equipe for bem treinada, com índice de sucesso aí que beira 70%, 80%. Então é muito alto, mas a equipe precisa estar treinada e equipada. Mas o equipamento, essa é a boa notícia, é muito simples, é um desfibrilador. Então, se um paciente tiver a possibilidade de uma monitorização e de um desfibrilador e o pessoal treinado, a gente consegue fazer com que ele sobreviva a um primeiro evento e possa ser transferido para a capital para ser tratado definitivamente. Bem, como o senhor falou no início da entrevista, o quantitativo de mortes no país que tem como causa o infarto é altíssimo. Em 2016, 349.938 pessoas. Em 2017 já estamos, e eu acessei o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já indica até as 9h30 da manhã, se eu ter ideia, haviam já 90.255 pessoas. É uma tragédia. Isso é uma questão muito séria e as pessoas, as pessoas não têm, no geral, a dimensão do quanto o infarto pode levar à morte. Não é? Olha, Gorete, o que acontece é que, como hoje no Brasil inteiro, principalmente nas capitais, existem estruturas de serviços de cardiologia estruturados que fazem a cirurgia de ponte safena, que faz a angioplastia, que faz até transplante cardíaco, há uma ilusão da população de que isso
também representaria em termos o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Isso é uma ilusão. É mais preventivo do que curativo? É mais para os casos que a gente chama de eletivos. São aqueles pacientes que usualmente sofrem de angina instável, que pode operar hoje, mas pode operar daqui a um mês, enfim. O infarto agudo, ele exige uma logística absurda. Tem que tudo ser muito bem feito e muito rapidamente feito. O mundo inteiro está reduzindo a sua mortalidade cardiovascular, sua mortalidade por infarto. O infarto está aumentando a incidência, ou seja, cada vez mais no mundo inteiro as pessoas infartam. Entretanto, cada vez menos morrem. A mortalidade do infarto cai bastante, porque lá atrás o pessoal percebendo, como o Brasil percebeu também, que o infarto estava crescendo e estava matando muito, se prepararam, criaram forças-tarefas. Eu estava nos Estados Unidos na época que o governo decidiu combater o infarto com a força-tarefa e era da ordem de bilhões que se investiu ali. Hoje, a mortalidade está lá embaixo. No Brasil, tivemos um movimento exatamente oposto. Inverso. O que acontece hoje no estado de Alagoas em relação ao tratamento do infarto agudo do miocárdio é exatamente o oposto do que está acontecendo no resto do Brasil. A que se deve, na prática, a opção da falta de investimentos também? São dois aspectos. O primeiro é que na última década, sobretudo, houve um certo desmantelamento da rede SUS. Esse é que é o fato. Então, em que pese a população está infartando mais, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, a incidência de infarto só aumenta, a população vai ficando mais idosa, mais estressada, etc. Mais vulnerável. Mais diabética, mais hipertensa, mais vulnerável, perfeito. Entretanto, o número de angioplastias e o número de leitos disponíveis ao SUS caiu de forma assustadora, né? A gente tem visto em algumas reportagens se falar em 14 mil leitos só nos últimos 4 anos do último governo. Então, isso é muita coisa. As entidades foram mais para o lado do privado, né? Por outro lado, um serviço de cardiologia, principalmente com nível de qualidade que possa tratar bem o infarto, precisa de uma maturação, não se constrói da noite para o dia. Então, isso é algo que é complicado de refazer. E no Brasil foi, em grande parte, desfeito. Aqui em Alagoas, como não existia, tem bons serviços de cardiologia, mas o infarto não era tratado. A gente não fazia angioplastia primária e começamos a fazer, então por isso que eu falo, estamos ainda engateando, mas já estamos perto aí, já nesses 2 anos, de quase 1000 procedimentos. Então, estamos numa rota inversa, porque o Brasil está diminuindo e aqui, graças a uma política de uma criação de uma linha de cuidado do paciente infartado, isso está interligado, isso está sendo hoje, diria até que um exemplo para o Brasil. Eu pergunto, essa relação hoje, em relação, por exemplo, a um projeto de lei que já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que determina a obrigatoriedade de um desfibrilador, não é, em empresas e aglomerações com mais de 1.500 pessoas por aí. O que há de concreto? O que há, na realidade, sobre esse atendimento com este equipamento aqui no Estado? Agora, é muito bom você falar disso, porque, veja, que provavelmente quase ninguém tem essa informação, mas só na cidade de Maceió, se estima que nós tenhamos entre 800 a 1.000 pessoas que têm morte súbita. Essa pessoa está andando, está no shopping, está na rodoviária, no aeroporto, no cinema, no restaurante, ou seja, ela está fora de um hospital. A morte do hospital é uma morte já esperada, não é essa a morte súbita. A morte súbita são daquelas pessoas para o qual não é esperado o evento morte. Então o número é muito grande. Os chamados países do primeiro mundo já praticamente resolveram isso, com a instalação dos desfibriladores externos automáticos. O desfibrilador é aquele aparelhozinho que dá um choque no coração e, como se trata de uma pane elétrica, o choquezinho salva a vida, né? Como a gente vê nos filmes. Né? Então, isso é possível de se fazer. E é possível fazer com pessoas da população, não é médico ou paramédico, pessoas leigas, que são treinadas. E esse treinamento é muito fácil, muito rápido. O governo brasileiro, há alguns anos, não o governo brasileiro, mas algumas iniciativas, inicialmente da Prefeitura de São Paulo, depois em outros locais, e inclusive aqui em Maceió. Nós tivemos até participação nessa ocasião, porque nós tínhamos um projeto chamado Maceió Cidade Segura. Argumentávamos que a gente poderia vender isso para o turismo, já que Maceió, na época, era um aeroporto, 2 shopping centers, hoje tem mais de 2, mas relativamente pouco, poucos hotéis todos juntos, os restaurantes todos juntos, então uma logística fácil de resolver, né?
uma orla que todo mundo caminha ali, até sobre esse particular. Há 2 anos que nós do Hospital do Coração doamos aos bombeiros 2 desfibriladores para ser colocado, um na Praia da Pajuçara, outro na Jatiuca. Treinamos 24 bombeiros e ainda estamos aguardando, demos as placas de sinalização e estamos aguardando... A informação que a gente tem é que eles ainda estão na caixa lá, né? Não se foram for, é uma utilizados, pena, né? faço até aqui o apelo ao comandante para ver isso e colocar isso para funcionar, porque é possível que algumas pessoas já tenham precisado, e se precisaram, elas morreram. Então é preciso Mas é um que absurdo, isso... não é? Eu espero, porque fato, isso não é barato, foi um constatar. sacrifício muito grande nosso de fazer essa doação, e eu espero que isso seja posto para funcionar. As equipes foram treinadas, Foram, né? 24 bombeiros nós treinamos, já está na hora até de retreinar. Mas voltando à questão dessa questão da mortalidade e da incidência, de fato é um problema de saúde pública. Né? Então, além dessa lei que foi voltada para a morte súbita, que na maioria das vezes é do infarto mesmo, e aquele paciente precisa ser ressuscitado, também as logísticas para otimizar esse tratamento, elas precisam ser implantadas. A exemplo desse projeto que o governo hoje traz para o estado de Alagoas. Agora, volto a insistir, é preciso que quem está nos ouvindo agora em casa, entenda que nada disso funciona se ela não procurar o hospital. Então, me dirijo até aqui, a câmera teve dor no peito, teve mal-estar, achou que alguma coisa está acontecendo, tem que procurar a UPA mais perto ou a unidade hospitalar. E é importante, Gorete, que ele faça isso, que ele não vá direto ao HGE, salvo se estiver nas imediações. Primeiro, para não perder tempo, já que a UPA está equipada. E segundo, porque, felizmente, na maioria das vezes, não é infarto. E se todas as pessoas que suspeitarem forem ao HGE, que já é uma unidade terciária, uma unidade de alta complexidade, evidentemente que vai dificultar a logística do atendimento daquele de alto risco, que é o infarto. Então deve procurar, e é isso que o governo está tentando, descentralizar, procurar a UPA mais próximo da residência. Feito isso, vai ser desencadeado esse processo, que nada mais é do que isso. Esse cardiologista suspeita, faz o eletro, imediatamente o laudo chega com a opinião do cardiologista, ele aciona a UPA, que transfere para o HGE. E no HGE já vai estar o hemodinamicista, colocá-lo numa mesa de cateterismo, fazer o cateterismo, confirma o infarto, confirma a lesão obstruída e desobstrui. O nível da lesão exatamente, e o procedimento adequado. Exato, coloca o stent, que é aquelas famosas molinhas, e aí restaura a circulação sanguínea. É importante salientar que isso, além de reduzir em torno de 50% a mortalidade, ele ainda evita que, mesmo aquele que não iria morrer, e é importante até a população saber disso, porque uma das coisas que cria essa ilusão da qual você falava no bloco anterior, de que as pessoas se acham protegidas por conta dos serviços de cardiologia, é porque 30% falece. É um número absurdamente alto. Então, quando você fala, morreu mais de 300 mil pessoas, mas espera aí, ficaram doentes e continuam doentes, porque sobrevivente de infarto é uma pessoa sequelada, se não teve um infarto bem tratado. E a gente sabe que no Brasil o infarto não é bem tratado. Então nós estamos diante, além dos 300 mil que perderam a vida, estamos diante de 700 mil pessoas que provavelmente vão ter que entrar no famoso benefício. Quando o senhor fala que no Brasil o infarto não é bem tratado, o senhor se refere especificamente a quê? A questão volta do desmonte na rede pública, das condições operacionais dos profissionais da área de saúde? Só existe um tratamento para o infarto agudo do miocárdio, quer seja ele através de uma droga, que também funciona, quer seja ele através da angioplastia, que é a melhor opção, que é abrir a artéria obstruída. Qualquer outro tratamento é paliativo. Ele evita que a pessoa tenha outros problemas, diminui a incidência de outros problemas e diminui até, de certa forma, um pouquinho, mesmo que modestamente, alguma mortalidade, etc. Mas é de baixíssimo impacto. Se você não abrir a artéria e restaurar a vitalidade do músculo, essa pessoa, se não morrer, e 30% morre, ela vai ficar incapacitada para a vida normal, inclusive para o trabalho. E isso o mundo inteiro tenta reduzir, porque é uma tragédia. Imagine uma família de baixa renda, em que o pai de família ou a mãe de família são as únicas pessoas que sustentam aquela prole geralmente numerosa, que a muito custo está na escola. Esse cidadão morre ou fica incapacitado para o trabalho. É esse cidadão que assalta a gente na esquina. Porque é claro que ele vai sair da escola, é a primeira coisa, ele vai ter que trabalhar para sustentar a família. Então, é um problema
que sai muito da medicina. Sai da medicina e vai para o social. Vai para o social. E na questão da mortalidade, doutor Ricardo César, nós podemos também considerar aqui os indicadores socioeconômicos e a crise econômica, política e social que vivemos, não é? Olha, você tem uma ideia disso? A minha tese de mestrado foi exatamente sobre tratamento do infarto no HGE, no ano de, salvo engano, 2004. Salvo engano, mas foi no começo dos 2000. Veja que interessante, naquela ocasião nós identificamos que a mortalidade do infarto naquele ano foi de 14%. 14%. E nós comparamos com a nossa mortalidade, não no mesmo ano, foi 2 anos depois. Isso é passível de crítica, mas a gente sabe que a situação só piorou e eu vou mostrar por que piorou. No ano seguinte, nos 2 anos depois. Era de 4,3%. Então veja, para o mesmo problema, e nós identificamos que naquela casuística as pessoas chegavam mais ou menos na mesma faixa etária e a mortalidade era 4 vezes maior. Então isso não pode. Aí você, não, mas 2 anos depois já devia também ter melhorado no estado. Não melhorou. Em 2014, a mortalidade do estado de Alagoas, dados do DataSUS, não são meus. E a gente sabe que é uma subnotificação, ou seja, se é isso, ainda é pior. Mais. Foi 19%. 19%. Então, nessa mesma ocasião, a nossa mortalidade aqui no Hospital do Coração, nos bons serviços do Brasil, é inferior hoje a 5%. Então, é um absurdo. É preciso abrir a artéria. Você tem um cidadão que já tem tantas dificuldades na vida, né, e você tira dele o motor. Você avaria o motor, né, de um carro, uma casa, um chefe de família, de uma estrutura familiar, que já está com dificuldade de andar. Aí você quebra o motor. Ele vai para onde? Se é que vai para algum lugar. Então isso é algo de extrema relevância. Como eu te falo, há 15 anos que a gente queria implantar esse programa aqui nesse estado. Uhum. E tivemos a sorte de agora ser ouvidos. Há 15 anos? Há 15 anos que eu tenho falado com prefeitos, governadores, com gestores públicos. Alertado, e a coisa, infelizmente, nunca passou da primeira reunião. Fiquei muito feliz de agora isso ser posto em prática e nós temos sido convidados para participar desse projeto. Porque para o profissional, para quem atua na área e vê a impotência de atuar, não é? Pelo simples fato de não haver a condição instrumental para isso, deve causar uma certa sensação de impotência terrível. Você não faz ideia, porque nós dedicamos a vida a isso. Uhum. Quem me conhece sabe disso. E não sou eu, mas toda a minha equipe do hospital. E a gente saber. Eu falava isso outro dia para os estudantes. Essas coisas acontecem muito de madrugada, né? Uhum. As grandes... Agora no carnaval, nas grandes ocasiões, o infarto não espera, ele acontece a qualquer hora. E eu sempre pensava muito isso. Às vezes ia na Fernandes Lima, saindo de casa até o Hospital do Coração e pensando, né, que naquele exato momento, uma pessoa, inclusive muito mais necessitada do que aquele que eu ia atender lá no hospital, não teria aquela chance. Sobretudo na volta, quando a gente saía para a família e todo mundo ficava feliz, que a gente dizia que agora o perigo era bem pequeno, porque estava resolvido o problema, e a gente ficava pensando que tragédia estava acontecendo do outro lado da cidade. E foram anos de sofrimento, porque, como você falou, se para qualquer cidadão isso, que tivesse conhecimento, isso já afetava, imagine para nós, que lidamos com isso todos os dias. Então, era algo muito... Felizmente, estamos vivendo aí uma nova etapa. Pois é, e eu ia dizer justamente isso, que Alagoas tem uma referência, eu diria, internacional, nacional e internacional, no âmbito da cardiologia, que vai além de uma prestação de serviço. É uma comunidade científica, não é, que trabalha, que pesquisa. E nesse aspecto, doutor Ricardo César, o que dizer, por exemplo, do atendimento específico na área da cardiologia aqui no estado, no setor, na área da cardiopatia infantil? Infantil. Olha, Gorete, isso que você falou me permita uma parte, porque nós sempre falamos isso em todas as ocasiões, aqui e fora. Que o Hospital do Coração
Até eu mesmo me considero, sou de uma geração que já foi influenciada pelos primeiros mestres, que foram meus professores aqui na UFAL, e que já tinham plantado a semente de uma grande cardiologia. E nós temos hospitais aí que deram uma contribuição fantástica, a Santa Casa, o Hospital do Açúcar, o próprio Arthur Ramos, um pouco depois. Então eles sedimentaram, vamos dizer assim, fizeram o alicerce de uma cardiologia muito forte, infelizmente com essa mácula, mas muito forte, muito boa em vários aspectos, e na realidade o Hospital do Coração é a consequência disso. O Hospital do Coração é uma estrutura um pouco mais específica, que consegue fazer uma medicina de ponta, mas que deve seguramente toda a credibilidade e até a coragem de fazer a esses exemplos anteriores. Então, muito bem lembrado da sua parte, e nós, enquanto cardiologistas, devemos muito a esses pioneiros, que continuam a maioria ativos aí. O Vanderlei está conosco lá, fazendo ainda mil coisas, se Deus quiser, daqui a pouco até transplante, que ele não para. Viu? Mas até por conta dessa associação com ele, que gosta muito de criança também, nós tivemos a felicidade de, ao mesmo tempo que iniciamos aqui no estado, em 2015, o projeto de infarto agudo do miocárdio, também iniciamos um outro projeto, esse também complexo, porque a cardiopatia congênita, ela é fronteira da medicina. Aqueles pequenininhos, eles precisam do estado da arte e da medicina para que eles sobrevivam. São muito frágeis e a doença é muito complexa na maioria das vezes. Nós tínhamos aqui duas pessoas que batalharam muito durante todo esse tempo. Uma delas é a doutora Goretti, Maria Goretti, que é uma cardiopediatra, única do estado até o ano de 2015, e que, juntamente comigo, tinha feito ainda durante esses anos aí, além do Vanderlei, alguma coisa no campo da cardiopatia congênita, mas muito pouco e muito mais relacionado à rede privada. E mais recentemente, houve, por conta disso, desse desmantelamento da rede SUS nos hospitais de uma maneira geral, o próprio Vanderlei deixou de operar, ficou inviabilizado para operar as crianças. Então o Estado estava já há alguns anos sem conseguir resolver essa questão. O que é uma coisa igualmente desumana, a exemplo do infarto. Né? Porque, veja, você tem um filho e ele tem um problema cardíaco, até pelo simbolismo do coração, isso é algo que não deve ser fácil. A todos, né? Agora imagine você, além desse problema que já é gigantesco, você tem um outro, que é a falta de acesso a um tratamento que existe, que é factível e que pode curar definitivamente seu filho, e você não ter isso, e você não ter meios de acessar isso. Então é uma coisa desumana. E o governo também, sensibilizado com isso, nos chamou para tentar resolver, e nós estipulamos um projeto um pouco mais longo. O do infarto foi mais imediato, e o da cardiopatia congênita foi imediato porque havia uma emergência a ser tratada. Mas ele foi estipulado em 3 anos, mas por sorte nossa, em 2 anos a gente já bateu todas as metas e até superou algumas delas. De forma que hoje, você tem uma ideia, nós estamos fazendo busca ativa de cardiopatia congênita, porque nós acabamos com as filas. O Vanderlei já opera aí em torno de 10 crianças e eu resolvo com cateterismo outras tantas, de forma que a gente hoje... essa é uma boa notícia. E fizemos agora mais recentemente, fruto dessa parceria com o governo, a Casa do Coraçãozinho, em que a gente dá um apoio a essa família, né, que era, na verdade, foi a providência primeira nossa, foi essa. Né? Antes até de começar a operar e de fazer a Casa do Coraçãozinho, já no HCO, a gente se reorganizou para receber essa família e organizar a fila. Porque a gente mandava, no primeiro momento, a maioria dos pacientes para fora, usando a chamada rede de afeto, com os amigos meus de Vanderlei e de Goretti, que a gente pedia favor e resolvia aquilo lá, numa situação emergencial. Treinamos exaustivamente a equipe do HCO e equipamos e preparamos para que a gente começasse as cirurgias. Começamos devagar, operando 2, depois 4, 6, 8, hoje estamos com 10. Então é um número que resolve o problema do estado de Alagoas. O que significa esse trabalho na prática para os médicos em ver a população acessar, buscar informação? Porque ali não são técnicos que estão trabalhando, são profissionais da cardiologia. Perfeito. Essa é uma grande iniciativa da sociedade e ela, na realidade, ela responde a um evento, um problema sério que o Brasil enfrenta hoje. Em Alagoas isso não é diferente, que é o fato de que o acidente vascular cerebral é hoje, na realidade, a maior causa de mortalidade na frente do infarto agudo do miocárdio. Coisa que não acontece no chamado primeiro mundo. O que é que está acontecendo de diferente no Brasil? A doença é a mesma. Por que é que no brasileiro está matando mais o AVC?
é porque o paciente está tendo 10 anos antes da ocorrência do infarto que ele iria ter, um acidente vascular cerebral. Uma tragédia sem limites. Então, um americano que infarta com 50 anos, ele fosse um brasileiro, ele teria um AVC aos 40 anos. Preocupado com isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez várias frentes, e uma delas foi a campanha 12x8. Por quê? Porque o maior, vamos dizer assim, o maior vilão por trás do AVC é a hipertensão arterial sistêmica. Então, ela cria uma predisposição? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, a hipertensão arterial por longos anos, não é pressão não tratada. A hipertensão arterial é um problema interessante, Gorete, porque se bem tratada, ela é um problema, eu não diria de menor importância, mas ela é um problema que dá para se conviver tranquilamente. Entretanto, se não for corretamente tratada, ela é um problema seríssimo. Ela leva ao infarto, ela leva ao AVC, à insuficiência renal, a uma série de transtornos, a insuficiência cardíaca. E a gente tem um dado nacional que é terrível. Ele fala mais ou menos assim, que apenas 30% das pessoas que têm hipertensão sabem que são hipertensas. Então, 70% sequer sabem disso. Por que as pessoas não vão ao médico? Porque não vão, algumas vezes o médico não afere a pressão, é preciso, às vezes não está bem regulado os aparelhos de aferir pressão, enfim, tem uma série de causas. Um grande problema do Brasil não é a qualidade da medicina, e sim acessibilidade. Né? Então, há ainda dificuldade de acesso. Desses 30% que sabem que são hipertensos, apenas 30% mantém trata tratamento corretamente. E desses 30%, só outros tantos é que efetivamente controla a pressão. Então você veja que pouca gente está realmente tratando a pressão arterial como deveria ser. Mas isso tem a ver com informação. Com a educação. Não é? E também com condição cultural e financeira. Social. O problema é social. Porque as classes populares são as mais atingidas pela desinformação. Olha, deixa eu te dar um dado que fala bem de onde é que está o problema. Quando nós fizemos esse trabalhinho que eu te falei, comparando a mortalidade de um hospital público com um hospital privado, e que a gente encontrou 4 vezes mais de mortalidade no público do que no privado, nós encontramos também uma diferença de 10 anos na idade de apresentação. Entendeu? Eu falei até equivocadamente que essa mesma idade, não, o tempo de apresentação é que tinha sido o mesmo, mas a idade foi muito mais precoce o infarto na população menos favorecida. Por quê? Porque não trata a hipertensão arterial, assim como não trata o diabetes, assim como não tem condição nem orientação para fazer exercício, para cuidar de dieta, etc. Pois é, e então, a prevenção, é um problema social. Basicamente, e antes da prevenção, qual foi o caso assim mais precoce que o senhor chegou a atender com a cardiopatia ou com infarto? Com infarto foi de 14 anos de idade. Mas é algo assim muito localizado, muito pontual, localizado. não é? Isso só ocorre, no caso, um adolescente, em pessoas com, primeiro, uma história familiar de dislipidemia, que é o colesterol muito alterado de uma forma muito séria, um diabetes bem maligno, então não é usual. De uma maneira geral, os homens começam a infartar após os 40 e a mulher após os 55 anos. Muito embora, só esse mês no HGE nós tivemos um rapaz de 35 anos e uma mulher de 39. Então, o estilo de vida, né, nosso, que é bem americano no estresse, né, e a falta de cuidado com a saúde, que ainda é muito africano, eles se encontram exatamente numa doença precoce e grave. A alimentação é um dos itens fundamentais no contexto da prevenção? Fundamentais, tá? O grande vilão da doença coronariana, e ela que em última análise vai causar o infarto, como também o AVC, ele é decorrente de uma dieta absolutamente equivocada. Tá? É claro que a isso se junta a falta de exercício, o sedentarismo. Não é? Então, você tem uma ideia, é um agravante. Se além disso o indivíduo fumar, se ele for um tabagista, aí está aí a equação perfeita. O cigarro, a nicotina, ele lesa a parede do vaso, fazendo com que os portõezinhos que existem, eles se abrem para o colesterol entrar. E aí, quando o colesterol entra,
aparece o problema. Se além disso ele não trata a hipertensão, né, que gera uma pressão aumentada nesses vasos, que aumenta o consumo de oxigênio do coração, que leva a estreitamento da parede do vaso, e se além disso ele tem um diabetes não tratado, que gera uma reação, um processo inflamatório global, aí realmente a gente está diante vamos dizer assim, da ponta do iceberg do quadro mais grave, que é o infarto. Bem, infelizmente estamos no minuto final da nossa entrevista, poderíamos conversar até mais, mas aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco da Fundação Cordial, não é? Porque tem esse nome que está relacionado à cardiovascular de Alagoas, e o que se pode esperar da Fundação no sentido de criar essas alternativas também de tratamento? Pois não. Veja, a Fundação Cordial, e tem esse nome foi o Dr. Emerson Casado Gama, que eu espero que esteja nos assistindo, e um grande colega, um grande cirurgião cardíaco, que estava conosco na ocasião em que idealizamos uma fundação. Ele foi convidado a montar isso comigo e deu o nome que nós aprovamos de imediato, porque é o nome, como eu gosto de dizer, que vamos dizer assim... Soma, agrega. Né? Agrega, amolece os corações. E era isso, para que a gente conseguisse, através de parcerias com o poder público, ter uma atuação mais abrangente na área cardiovascular, como foi bem falado aqui no programa, mata muito, inviabiliza muito, né? Sequela muito. Então ela vem como braço social do Hospital do Coração para que a gente pudesse usar a expertise desenvolvida no hospital para acrescentar a população. E acho que tem campo para se fazer muito. Nós estamos, nesse momento, com o projeto do Coraçãozinho, que é para cardiopatia congênita, com o projeto da angioplastia, que é do infarto agudo do miocárdio, com o Coração de Estudante, qual o Vanderlei sai aí com o Dr. Cláudio Soriano, Gorete, Adriana Cunha, que é outra cardiopediatra. Hoje já estamos com 5 cardiopediatras no estado, saindo pelos interiores, orientando as mães e dando diagnóstico das crianças. E o Expresso do Coração, que a gente deve lançar agora, que deve ir percorrer os bairros da cidade, mais focado no idoso, que também é outro grupo de grande fragilidade. E que oportunamente falaremos sobre o Expresso do Coração. Quiser. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, Dr. Ricardo César Cavalcante, diretor médico do Hospital do Coração, por essa oportunidade que deu aos telespectadores do Frente a Frente de obter informações que são de fundamental importância para a vida de todos nós. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.